Olá, tudo bom? No último vídeo, conversei com vocês sobre o transtorno de personalidade narcisista. E aí algumas pessoas questionaram, tiveram algumas dúvidas em relação a um outro transtorno que tem sim muitas características semelhantes, que é o transtorno de personalidade antissocial, ou então também conhecido como psicopatia. Esses dois transtornos, eles trazem muitas semelhanças entre si, né? Quais seriam essas semelhanças? O egoísmo, a manipulação das pessoas, a falta de sensibilidade, de empatia, tudo isso é abarcado nos dois transtornos. Aí eu vou trazer aqui para vocês algumas características para que a gente possa tentar diferenciar um do outro. Mas lembrando, é algo extremamente delicado, tênue, é um diagnóstico que requer sim acompanhamento psiquiátrico, psicológico, para que seja feito de uma forma coerente e mais precisa, porque realmente causa confusão entre eles, tá? Então a gente pode trazer aqui principalmente 5 pontos para tentar diferenciar um transtorno do outro. Começando então pela questão da origem, né? Assim, o porquê desenvolver esse transtorno. No transtorno de personalidade narcisista, nós temos uma ideia de que ele tem uma carga hereditária juntamente com questões ambientais. Então, a maneira que a pessoa foi criada, as relações de início de infância, de adolescência, influenciam para que se desenvolva esse transtorno. Dentro, então, do antissocial ou psicopatia, nós não vamos entender assim. A gente vai entender como algo que já nasce com o sujeito. Então, desde muito pequeno, desde criança, ele já vai trazer alguns traços que nos indicam um caminho possível do transtorno. Segunda coisa, na questão da emoção. O narcisista, ele sente emoção, né? Ele pode, por exemplo, ser ansioso, ser deprimido, ele fica eufórico. Então, o transtorno narcisista, a pessoa ela tem essas emoções com ela, tem essas sensações. Quando a gente fala da psicopatia, não tem emoção presente, né? Então, o psicopata, ele é como se a gente falasse que ele tem uma emoção atenuada, para não falar que não tem emoção, né? Ou seja, é muito frágil, é muito pouquinha se existe alguma emoção, né? Então, assim, outra característica que a gente pode observar. Terceira, a questão da vingança. O narcisista, quando ele se sente ofendido por algum motivo, magoado, ele vai vir com um processo de vingança, só que essa vingança ela vem de uma forma impulsiva, porque ele se sentiu de alguma forma atingido e impulsivamente ele tem um comportamento de vingança. Na psicopatia, essa vingança, quando ela acontece, ela vai ser uma vingança pensada, planejada, é um ambiente completamente controlado, porque na maioria das vezes o psicopata ele não se sente ofendido, ele ignora, ele passa por cima daquilo que foi falado, ele não está nem aí. Mas se ele resolve fazer a vingança, não vai ser impulsiva, vai ser algo pensado. Quarto ponto, a questão do medo de fracasso. O narcisista ele tem medo de fracassar, porque ele quer o sucesso, ele não quer ser rejeitado, então ele tem esse medo. O psicopata, como nós falamos lá da emoção atenuada, né, ou seja, emoção pequenininha, ele também não tem medo. Que é aquele que se lança, ele afronta, ele não preocupa com o que as pessoas pensam dele ou deixam de pensar, não tem medo de fracasso. Então, na psicopatia existe uma ausência desse medo. E um quinto ponto é um papel de vítima, né? O narcisista, ele pode sim, diante de alguma situação que ele se sente afrontado de alguma forma ou contrariado de alguma forma, ele pode ocupar um papel de vítima, às vezes até dramatizando alguma situação, bem teatral mesmo. E o psicopata não tem essa teatralidade, ele não encena, né? Muito por aquilo que a gente já falou, ele não se importa se estão falando, se não estão falando, se ele está sendo contrariado ou se ele não está sendo contrariado. Para ele isso não faz diferença. Por isso não tem também essa questão de papel de vítima dentro da psicopatia, e sim muito mais uma frieza, uma dureza nessa forma de lidar com as coisas que acontecem. Tá bom?
Bom, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Sei que é um tema extremamente complicado e difícil, mas a gente vai caminhando, um dia de cada vez, a gente vai conseguindo entender um pouco mais. Obrigado por estarem aí mais uma vez, um grande abraço.